Volta aqui o nosso Futebol Show trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense, o ASA, que começou, né, a anunciar os nomes daqueles jogadores que não irão permanecer no resto da temporada, até porque o ASA já fechou as portas, entre aspas, para o que diz respeito ao futebol nessa temporada. Agora só 2025 o ASA pensa no futebol propriamente dito dentro de campo. E logicamente que a direção do ASA tem trabalhado, né, nesse sentido, para rescindir alguns contratos dos jogadores, aqueles que a direção entende que não deve permanecer. Que talvez não seja o que pensa o torcedor de alguns nomes que estão saindo, para que esses nomes fiquem, e talvez seja o que pense o torcedor de alguns nomes que ainda não foram divulgados como saída do ASA, que os torcedores querem que saia. Então tem muito isso, mas a direção está nesse momento fazendo esse trabalho para poder enxugar, né, esse elenco e reiniciar um planejamento, tendo em vista que o ASA tem uma eleição agora estatutariamente no final de outubro, podendo, já falei isso por diversas vezes, se torna até repetitivo, antecipar para setembro. No entanto, precisa estar, entre aspas, limpo com tudo para quem assumir, quem quer que seja, né? Ou a atual direção, ou uma outra que chegue para assumir, precisa estar um ASA limpo, um ASA para que quem assuma os destinos do ASA pelo próximo biênio faça, de fato, um novo planejamento organizacional, né, para iniciar a temporada, já que o torcedor do ASA vive extremamente cansado de só conquistar calendário. O cara não quer calendário, o cara quer título, Clevano. Então, é preciso fazer um planejamento mais eficaz, mais pautado, entre aspas, na ousadia, para buscar essas conquistas, esses títulos, para satisfazer o torcedor. Conquistando o título, certamente a probabilidade de você aumentar o número de sócio torcedor, de você aumentar o número de torcedor, tudo isso. Então, tudo isso engloba essa questão da conquista de títulos. Deixar um ASA de forma oficial. E aí eu tenho alguns detalhes, pelo menos de um jogador que eu tive a oportunidade de conversar, inclusive ontem, ao telefone. Bruno Pianissola, Aleph, Carlos Henrique. O Bruno Pianissola, goleiro, o Aleph, meio-campista, o Carlos Henrique, lateral direito, o Edilson Júnior, atacante, Rafael Saião, meia, o Railon, zagueiro, o Rony Lobo, zagueiro, o Wesley, meio-campista, que foi entrevistado, inclusive, ao vivo, no sábado, do Bate-Papo Pitu, o Zé Wilson, volante, e agora comunica, não o ASA, né, mas o atleta se antecipou ao clube e comunicou em sua rede social a saída também, o desligamento do ASA. O lateral esquerdo, Gabriel, diz que é um que não fica, agradeceu o ASA, diz que não fica na temporada mais, ou seja, encerrou o vínculo com o ASA e vida que segue. O Gabriel é do Eduardo Duran, um dos maiores empresários futebolísticos desse país, né, que é o dono da Tombense, que o CSA venceu no final de semana. E agora abre-se esse leque, né, para o Gabriel saber o que faz da vida, se vai para Tombense, se vai para um outro clube, se dá uma pausa e volta na próxima temporada, enfim. O Gabriel anuncia e, de certa forma, pega a gente de surpresa. Porque era um nome interessante, nós falávamos até aqui que o Gabriel, o Paulinho, eram dois jogadores que a gente fez um projeto para que eles continuassem, né, aqui debatendo quem sai, quem fica, enfim. E o Gabriel anuncia essa saída. Aí, agora há pouco, aqui em off, nós estávamos conversando. O Gabriel não tinha contrato com o ASA, não tinha renovado o contrato. E agora, rapidamente, André, eu já apurei aqui, já busquei a informação por meio de uma fonte oficial do clube. A renovação de contrato do Gabriel não foi uma renovação contratual para prolongar o vínculo dele com o clube. No acordo, não foi isso. A renovação contratual do Gabriel foi para fazer um aditivo na questão salarial. Como externou aquela situação do Internacional ter interesse, então corre o mais breve possível. O Eduardo Duran comprou parte dos direitos econômicos do jogador e, de certa forma, deu uma forçada de barra no ASA para renovar o contrato. O ASA renovou, mas só aumentou o salário dele. Não prolongou o vínculo federativo com o ASA. Ele aumentou só o salário, fez um aditivo no salário. O contrato do Gabriel ia até novembro. Então, assim, aí é uma questão da jogada muito habilidosa e inteligente
do empresário, né? É por isso que a gente diz que o empresário ele é o mal necessário no futebol, às vezes. E o Eduardo Duran deu um drible da vaca no Asa. Vamos renovar o contrato, mas não aumenta o vínculo. Valorizou o atleta. Vamos só aumentar o salário. De certa forma, disse, eu quero valorizar o meu atleta. E o vínculo ele fica com o Asa até o final do ano normal, para não ter nenhum tipo de problema um pouco mais à frente. E aí sai do Asa sem o Asa ganhar nada. Na questão, se saísse no final do ano, em novembro. Aí valorizou o jogador na jogada do empresário, com o Gabriel, logicamente que não tem nada a ver com isso, ele é o profissional, ele é o produto. Foi valorizado financeiramente, valorizado a questão do aumento salarial, deixa o Asa agora, e agora a vida que segue para o Gabriel, que vai arrumar uma outra equipe, justamente para dar sequência à sua vida profissional. O outro jogador que deixa o Asa, e de uma forma assim, eu diria que sem ter sido muito aproveitado em tese, e foi até inclusive feita algumas situações com o jogador que ele sai chateado, é o Bené, zagueiro. Eu tive a oportunidade de conversar com o Bené ontem, inclusive, ao telefone, e o Bené disse que ficou chateado porque vinha jogando como titular no Campeonato Alagoano, disse que não tem contrato que garanta a titularidade dele, mas não vinha mal, disse que inclusive os jogadores, tinha muitos jogadores do próprio Asa que contestaram a saída dele e que sempre contestaram, não foi só uma vez, contestando sempre, porque o Bené não joga. Muitos atletas, e aí quando as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando conhecimento depois que vai encerrando a temporada. Muitos jogadores do atual elenco do Asa contestavam o porquê o Bené não era sequer relacionado e saiu do time titular para fora da relação. E disse, segundo o Bené, disse que algumas coisas que foram colocadas em momento algum aconteceu com ele. Em momento algum aconteceu. E ele disse que procurou, inclusive, de forma particular, o técnico Rodrigo Fonseca para conversar com o Rodrigo, por quê? Foi dito numa entrevista coletiva, inclusive, não sei se você lembra, que o Bené estava fora da relação porque estava sentindo dores no joelho. Uma pergunta que eu fiz. Ele Pronto. disse que ele estava com uma lesão. E ele disse, em momento algum eu tive isso. Os jogadores contestavam, inclusive. Agora, eu não podia expor porque eu era funcionário do clube. Poderia ser pior para mim. Ele, segundo o Bené, tá aqui, ó, conversando comigo. Então eu estou dizendo isso porque ele deixou abertamente. Que saiu chateado, sai chateado do Asa. Disse que não pretende voltar ao clube se procurar ele. Se for algumas pessoas que lá estiverem, eu não volto. Eu não citou nome. São algumas pessoas, não sei quem. Mas disse que sai chateado porque poderia ser melhor aproveitado e não foi melhor aproveitado no ambiente alvinegro. Mas é um que deixa também o Asa. Está fora também, rescindiu o contrato. Viajou, inclusive, no final de semana para o Paraná, que é o estado que ele reside. Viajou, passou o dia todo praticamente viajando. Agora é vida que segue e disse, eu vou tentar procurar um outro clube que me dê melhor oportunidade e que de fato me valorize, porque aí eu não fui valorizado. Aí me queimaram. Aqui. Porque em momento algum eu estive mal, em momento algum eu estava doente, em momento algum eu senti alguma coisa. Eu fui tirado do time de forma inesperada e contestei isso com o Rodrigo Fonseca. Pensei por algumas vezes falar à imprensa sobre isso, mas fui orientado pelos colegas jogadores que não falasse, porque poderia prejudicar ainda mais. Mas os jogadores contestavam por várias vezes o Rodrigo Fonseca sobre isso, e não tinha explicação segundo o Bené. Então é mais um que deixa o Asa.